Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, tenho 23 anos, eu trabalho como desenvolvedor de jogos na PlayStation aqui na Holanda e eu moro aqui há 4 anos. Nesse vídeo, o meu objetivo é tentar ajudar você. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você tá com esse problema, né? Você não sabe como investir, você veio para a Europa, você talvez investia no Brasil, você tá aqui talvez temporariamente, tá querendo juntar dinheiro para voltar para casa e não sabe como alocar esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro. Alguns anos atrás eu estava nessa mesma situação, eu passei basicamente 2 anos sem investir morando aqui, foi um desperdício. Eu deixei de ganhar muito dinheiro por causa disso, porque eu estava com medo de investir, porque eu não conhecia. Então eu espero trazer um pouco de informação útil para vocês. E se você é um consultor de investimento, eu não sou. Se você tem alguma coisa a agregar, coloque aí nos comentários. Eu vou contar a minha experiência, vou dar as minhas dicas e espero que ajude você. Para facilitar o entendimento do vídeo, eu vou focar em 3 pontos complementares, eles não são isolados, uma coisa afeta a outra, mas esses pontos são alocação, expectativa e tempo. Se você já investiu no Brasil, provavelmente você tinha uma alocação básica brasileira, você tinha fundo imobiliário, você tinha CDB ou pré-fixado, pós-fixado, qualquer coisa, você tinha um pouco de ações, talvez muitas ações, não em questão de porcentagem de portfólio, mas tipo 10, 15 ações. E basicamente é isso, né? Bom, uma vez que você vem pra cá, tudo mudou, né? Você não tem mais todas essas opções, você tem coisas parecidas, mas não exatamente iguais. E as ações são completamente diferentes, você não conhece e tudo mais, e isso complica muito a situação. Então a minha dica número 1 é ações e ETF. Por quê? Porque ETF é uma forma segura, ou mais segura, segura é foda, mais segura de investir em ações, porque você investe em muitas ações ao mesmo tempo, igual no Brasil, igual investir no Ibovespa ou alguma coisa assim. E mais especificamente, eu recomendo você pegar um ETF do S&P 500. Sim, a bolsa americana, mas você compra ela listada aqui na Europa, não tem problema, tem várias opções, muitas opções com taxa de administração bem baixa, porque você só paga 0,03% ao ano, ou por ação, não sei exatamente como funciona, mas é muito baixo. E isso vai te dar 99% dos resultados. A maioria das pessoas aqui, para ser sincero, elas nem investem direito. Elas têm ali um incentivo fiscal para colocar numa conta de aposentadoria que você recebe imposto de volta do governo e você compra casa, porque aqui o mercado imobiliário valoriza muito, muito mesmo. Então, se você quer ter o resultado de 99,9% da população aqui tendo 0% do trabalho, só investir em ETF. SPY5 é o que eu uso, SPY5, é ótimo, recomendo para todo mundo. Se você é um pouco mais ousado, você talvez vai ficar aqui por mais tempo, você não vai ficar aqui por 2, 3 anos, e você está interessado em construir uma carteira com algumas ações, de novo eu recomendo Bolsa Americana. É claro, eu não vou dar recomendações específicas, pelo menos não nesse vídeo, mas tem muitas ações americanas que estão muito baratas agora por causa do medo em relação à crise de IA e tudo mais. Então é uma boa oportunidade para você comprar essas ações, algumas delas. Mas, de novo, se você vai ficar aqui por 1, 2 anos, por favor, não faça isso. Porque se essas ações demorarem mais para subir, se a bolha estourar, se o bear market começar, né, que é a queda do mercado, o período de queda, o período de baixa do mercado, você vai estar ferrado, você vai voltar para o Brasil e você não vai ter dinheiro. Então, evite se você for ficar pouco tempo e analise a opção de ações se você for ficar muito tempo. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, deixei no comentário se você está interessado, porque eu tenho basicamente só ações. Mas vamos lá, no ponto número 2, expectativa. No Brasil é muito fácil você conseguir 1% ao mês, né? Principalmente por causa da crise, taxa de juros lá altíssima, 15% ao ano, troco de bala, todo mundo consegue. Aqui não vai ser assim, entendeu? Aqui, principalmente se você tiver um ano fraco, né? Às vezes o seu portfólio vai subir 0, mas às vezes o seu portfólio vai subir 6, 5% num ano fraco. E é isso. E num ano bom você vai subir 10, se você tiver num ano muito bom, tipo um pré-IA da vida, seu portfólio talvez suba 20%, 25% num ano, o que seria muito legal, mas isso não é garantido, né? Vai flutuar bastante, mas em média, ao longo dos anos, o S&P 500 deu 10% ao ano. Então não tem fórmula mágica, não tem alguma coisa que vai te pagar um monte de dividendo, não tem nada disso. Se você quer ter o máximo de rentabilidade, você investe 100% em ações e aceita 100% do risco, o que não é legal, ou você investe no ETF, como eu falei na primeira parte, mas aí você ajusta sua expectativa. Você não espera ganhar 15% ao ano, você não espera ganhar 1% ao mês, você ganha um pouco menos que isso, ali 10% ao ano na média, e você está feliz com isso. Essa deve ser a sua expectativa. Mesmo que você vá, na verdade, na rota mais
arriscada, mesmo que você vá na rota de investir mais em ações, a sua expectativa ainda deve ser 10% ao ano. Por quê? Porque provavelmente você não é um investidor profissional, provavelmente você não sabe tudo sobre a empresa que você está comprando, provavelmente você não vai comprar a empresa do momento. Então, mesmo que uma empresa suba um pouco mais, talvez o S&P vai descer um pouco mais, enfim, e aí você vai ficar no 10% ao ano. Então ajuste sua expectativa para a realidade daqui, e aqui é 10% ao ano no máximo. Número 3, tempo, que de novo vai afetar o ponto 2, assim como o ponto 2 afetou o ponto 1. Se você tem pouco tempo aqui, siga a risca as coisas que eu falei no ponto 2 e 1. Se você tem muito tempo aqui, se você vai ficar aqui por 10, 15 anos, você mora aqui, aí você pode usar um pouco mais. Aí você pode colocar, sei lá, 50% em ETF, 50% em ações que você gosta, e você estuda as ações, você provavelmente tem um emprego ali full time, você tem tempo para se dedicar em algumas coisas um pouco mais específicas, estuda as ações que você quer, estuda as empresas que você quer, e você ajusta o seu portfólio de acordo com isso. Mas não implemente uma estratégia de 2 anos para 10 e não fique aí só no S&P 500, porque... Bom, você pode, muita gente faz isso, mas eu não acho que vale a pena. E também não implemente uma estratégia de 15 anos se você vai ficar 2. Se você vai embora em 2027, 2028, você não pode ter 100% em ações. Você não pode nem ter 50% em ações. Porque é só você fazer uma escolha errada, é só o mercado fazer uma coisa imprevisível e o seu dinheiro vai, embora. Então, sempre busquem alinhar a sua alocação com a sua expectativa com o tempo que você vai ficar aqui. Não tenha medo dos ETFs, do S&P 500, eles não vão sempre subir, mas via de regra, investimento mais seguro que tem, 10% ao ano fácil, e se você está aqui trabalhando, você está aqui juntando dinheiro, você provavelmente vai conseguir aportar o máximo que te permite, né? Então você vai ter o máximo de ganho que a sua situação te permite. Por favor, não busque ganhos milagrosos, porque se você já está se matando de trabalhar, não arrisque perder o dinheiro que você conquistou trabalhando num investimento. Não faz isso, por favor. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu falei algumas coisas nesse vídeo, né, sobre o meu próprio portfólio, sobre o meu emprego. Se você tem interesse em ouvir sobre qualquer uma dessas coisas, deixe aí nos comentários, interage, deixa o like, enfim. E é isso, bem-vindos ao meu canal e até a próxima, eu acho. Falou!